Opa! Samuca na área para mais um vídeo. E o conteúdo de hoje vai ter a sistemática um pouco diferente, porque ao invés de falar a respeito de um bom fundo imobiliário, sobre bons fundos imobiliários, eu vou fazer o processo inverso. Vou falar sobre os piores fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. Na verdade, pior é uma palavra muito forte. Vamos dizer que seriam os fundos imobiliários que possuem altíssimo risco, fundos que possuem indicadores ruins, e eu diria que não vale a pena expor o seu dinheiro nesses tipos de ativos, e você vai entender o porquê. Então vou pegar um fundo imobiliário e usá-lo como cobaia e tentar passar para você quais os filtros, quais os 3 indicadores que você deve analisar antes de escolher quais os fundos imobiliários que irão compor a sua carteira de investimentos, beleza? Então desde já deixa aquele like esperto para dar aquela valorizada no trabalho que eu tive para produzir esse vídeo com muito carinho para você e também para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E se não for inscrito, também já se inscreve para não ficar de fora de nenhum conteúdo, porque aqui nesse canal a gente fala de bons ativos e de ativos ruins, que é justamente para você ir traçando alguns critérios na hora de você escolher quais os ativos que irão compor a sua carteira de investimentos, beleza? Então, bora pro conteúdo. E o fundo imobiliário de altíssimo risco que possui indicadores ruins e que você deve evitar investir o seu dinheiro é o Fundo de Investimento Imobiliário FI-CENESP ou CNS 11. Ele tem por objetivo investir em imóveis comerciais, prontos ou em construção, ou em outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície. O fundo teve início no dia 27 de junho de 2011. Hoje o seu preço de negociação está na casa dos R$ 32,40 e possui um dividend yield de 4,10%. Bem ruinzinho. Quando a gente olha para o seu histórico de pagamento de dividendos, nós vamos notar que ele praticamente está em uma escala decrescente de 2018 para cá. No ano de 2018 ele pagou o valor total de R$ 2,56 por cota, 2019 R$ 2,09 por cota, no ano de 2020 deu uma aumentada aí, foi para R$ 2,95 por cota durante o ano, em 2021 caiu aí para R$ 1,37 e por enquanto 2022 ele já pagou, ele pagou apenas 69 centavos por cota. O fundo possui 2.026 cotistas e uma liquidez média diária de pouco mais de R$ 14 mil. E aqui já entra o primeiro indicador que o torna um fundo imobiliário ruim: baixa liquidez. Só para você ter uma ideia, o MXRF11, um fundo imobiliário bastante conhecido, possui mais de R$ 5.700.000 de liquidez diária. Esse valor nada mais é do que o volume médio de dinheiro movimentado durante o dia entre as transações de compra e venda. Esse indicador é muito importante porque ele realmente te mostra o grau de dificuldade de você conseguir comprar ou vender as suas cotas. Quanto maior for esse valor, mais negociado o ativo é. Mais fácil vai ser conseguir vender as suas cotas caso você decida vendê-las. Se você resolve comprar cotas de um fundo imobiliário que possui baixa liquidez, como é o caso do CNS 11, pode ser que você não consiga vendê-las no futuro, caso deseje. Então, o primeiro ponto: não invista em fundos imobiliários com baixa liquidez. Beleza? O fundo possui um conjunto de lajes que compreende a 31% do empreendimento denominado Centro Empresarial São Paulo, localizado na rua Maria Coelho de Aguiar, número 215. O complexo consiste de 6 blocos com 8 andares cada, piso, jardim e térreo. O fundo é detentor de um total de 21 andares de todo o complexo. O imóvel possui 6 inquilinos: o Banco do Brasil, Ernst Young, Fidelity, Ponac, Aldapex e NTT Brasil. Porém, do total da área bruta locável, apenas 45,4% está ocupado, ou seja, o fundo está deixando de receber mais de 54% de receita de aluguel que ele poderia estar recebendo. E aqui entra o segundo indicador que o torna um fundo ruim:
alta taxa de vacância. Só para você entender melhor esse negócio de vacância, suponha que você tenha 2 casas de aluguel e que dessas 2 casas apenas uma esteja alugada. Isso significa que a sua taxa de vacância é de 50%. 50% está vago. E olha como isso é grave. Além de você estar deixando de receber renda referente a esse imóvel que não está alugado, você ainda vai ter que arcar com todas as despesas mensais fixas, como mínimo de conta de água, mínimo de conta de energia, condomínio, IPTU, enfim. O prejuízo vem não apenas de deixar de receber os aluguéis, mas também ter que tirar dinheiro do bolso para poder pagar todas essas despesas fixas para você poder manter esse imóvel. E essa situação está diretamente relacionada ao terceiro indicador que o torna um fundo imobiliário ruim: a quantidade de ativos que o fundo tem em seu portfólio. No caso do CNS 11, conforme mencionado, ele possui apenas um único imóvel em seu portfólio, e investir em fundos imobiliários com apenas um ativo no portfólio, para mim, não faz sentido nenhum. Tá, então qual seria o número de ativos ideal? Não existe uma quantidade exata. Se você estiver confortável e achar que um fundo imobiliário que possua, sei lá, 3 imóveis para cima é bom, beleza, manda bala e investe. Essa é uma decisão bem pessoal. Eu, quando vou escolher os ativos imobiliários de tijolo para compor a minha carteira, eu já filtro a lista em ordem decrescente, dos fundos que possuem maior quantidade de ativos para baixo. Depois vejo a taxa de vacância, depois o dividend yield, depois a liquidez, enfim, vou analisando indicador por indicador para realmente chegar na melhor decisão possível. Daí vou abrir um parênteses aqui para reforçar um negócio muito importante. Nunca tome a decisão de investir em um ativo analisando um único indicador de forma isolada. Isso é um grande erro. Geralmente a pessoa olha um fundo imobiliário com um dividend yield altíssimo, daí começa a comprar as cotas sem antes ver os outros indicadores, e esse é o caminho certinho para você tomar bucha na bolsa e depois ficar reclamando ou chorando porque perdeu dinheiro. Então, já guarda aí, porque isso é regra de bolso. Voltando para a quantidade de ativos, logo de cara eu vou citar 5 fundos imobiliários com mais de 20 ativos em seu portfólio, mas não são recomendações de compra, tá? São apenas exemplos. Eu mesmo não invisto em nenhum deles. O RBVA 11, que tem 72 imóveis em seu portfólio e uma taxa de vacância de 0,7%. O BBPO 11, que tem 64 ativos e 0% de taxa de vacância, significa que os 64 ativos estão alugados e gerando receita mensal aos cotistas. O TRXF11, que tem 44 ativos e também 0% de vacância. O HSRE11, que tem 29 ativos e também possui 0% de vacância. E por último, o HTMX11, que tem 23 ativos, mas possui 65% de vacância física. Ou seja, desses 23 imóveis, praticamente 15 estão desocupados e deixando de gerar renda ao cotista. Eu, particularmente, mesmo esse fundo tendo 23 ativos no portfólio, não investiria por conta da sua alta taxa de vacância. Então eu passaria para o próximo da lista até chegar no fundo que atendesse todos os critérios que eu estipulei para os ativos que irão fazer parte da minha carteira de investimentos. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido esses 3 importantes indicadores. Lembrando que existem muitos outros e você também deve analisá-los sem sombra de dúvidas. Mas se você aplicar bem aplicado esses 3 mencionados nesse vídeo, você já elimina muito fundo imobiliário ruim e já diminui bastante as chances de ter uma experiência frustrante na Bolsa de Valores. Também espero que você tenha gostado do vídeo e se ele agregou algum valor para você, se ele te ajudou de alguma forma, não vá embora sem antes dar aquela força, clicando no joinha aqui embaixo e também se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Se você ainda não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos meus 2 últimos vídeos. Um explicando por que eu vendi meu imóvel para investir na bolsa e o outro mostrando como eu consegui receber mais uma vez mais de R$1.000 de renda passiva em um único mês. Beleza? Acompanha lá que eles estão bem bacanas. Um forte abraço do Samuca e até sexta-feira que vem.